Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículo 10 até o versículo de número 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículo 10 até o versículo de número 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículos 10 até o versículo de número 17. Nós já tivemos a oportunidade de estudar a vida desse rei, de estudarmos a história desse rei na escola dominical. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Texto que fala sobre o cativeiro de Manassés e a sua oração. Diz assim a palavra do nosso Deus. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais o prenderam. Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nessa noite, através da palavra dele. Irmãos, se tem algo que sempre me fascinou e continua a me fascinar, é quando nós falamos de conversão. É quando nós falamos de transformação de vida. Por isso a importância de pregarmos o Evangelho. A importância de falarmos de Jesus às pessoas. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós temos a oportunidade de participar e de vivenciar um dos maiores milagres que somente Deus pode operar, que é a conversão, que é a mudança de vida, que é a mudança de história, que é a mudança de vida de uma pessoa. Às vezes nós conhecemos pessoas que têm a vida toda torta. Às vezes nós conhecemos pessoas que quando num primeiro olhar nós dizemos o seguinte: não tem jeito. Nossa, isso aí não tem solução, essa aí não tem jeito. E às vezes nós pregamos o Evangelho também, e às vezes a gente acha que as pessoas não estão ouvindo, mas de repente, para aquela pessoa que a gente achava que não tinha jeito, o Evangelho entra, o Evangelho muda, o Evangelho transforma a história, o Evangelho transforma a vida da pessoa. O Evangelho, que é Jesus Cristo, muda a história daquela pessoa. Ele transforma a vida daquela pessoa. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, nós não podemos deixar de acreditar e principalmente nós não podemos deixar de pregar o Evangelho
Porque quem vai transformar a vida das pessoas é o Evangelho, é a pessoa de Jesus, é Jesus quem transforma a vida das pessoas. No texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui a história de um homem que talvez, quando você olha para a história dele, sem ter o versículo 10 em diante, você fica assustado. É um rei que quando você olha para a história dele, volta a sua Bíblia aí comigo, no capítulo 33, que você vai ver. Esse rei é chamado Manassés. Manassés é filho do rei Ezequias. A sua mãe se chama Euziba. E ele reinou durante, como diz o texto bíblico aqui, 55 anos. Ou seja, ele começou aos 12 anos. E ele foi então até os 67 anos. Que diga-se de passagem, irmãos e irmãs, para um rei naquela época, era um reinado muito longo. Manassés é filho do rei Ezequias. E é interessante que quando você vê, diz o versículo de número 2, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Mas ele não para por aí. Olha o versículo 3, ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ele levantou altares aos Balaíns, ele fez postes ídolos, ele se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Ou seja, Manassés é um idólatra. E quando você olha para o versículo de número 4, veja que a maldade dele em relação a Deus não para. Diz o versículo 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Foi mais longe, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Mas ele não para, ele continua, versículo de número 5, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rimom. Ele sacrificou o próprio filho, mas ele não para por aí. Ele era agoreiro, ele praticava feitiçaria, ele tratava com necromantes e feiticeiros, e ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Fez mais ainda, versículo 7. Também pôs a imagem da escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Veja o versículo de número 9. Manassés fez errar a Judá, os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esse é Manassés. Esse é Manassés, irmãos. Esse é Manassés, filho de um dos grandes reis de Israel. Filho de um dos reis que temeu ao Senhor, que andou com o Senhor, mas que ao invés de seguir os passos do pai, faz totalmente o contrário. Quando você olha para essa história, você se sente empolgado, você se sente com o coração fervendo, ardendo, para pregar o evangelho para esse homem chamado Manassés. Quantas pessoas nós não temos conhecido no nosso dia a dia que são como Manassés, que estão vivendo como Manassés, e muitas vezes, irmãos e irmãs, nós simplesmente nos aquietamos, nós simplesmente afastamos, nós simplesmente usamos a seguinte frase: para esse não tem
esperança. Para esse não tem jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite: tem jeito sim. Há esperança sim. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E eu quero falar com vocês então, que estão aqui presentes, com os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, sobre o seguinte tema: uma vida transformada pelo Senhor. Uma vida transformada pelo Senhor. Por isso que eu quero lhe alertar: quando você olha para você, achando que você pode efetuar a mudança na vida de alguém, eu quero dizer para você, não há esperança. Nós não mudamos a vida de ninguém. Nós não conseguimos nem mudar a nossa vida. Nós não conseguimos mudar a vida de ninguém, mas Jesus pode. Deus pode. O Espírito Santo pode. Por isso, irmãos, que o nosso tema é esse: uma vida transformada, não por você, não por mim, não pela igreja, mas uma vida transformada pelo Senhor. E o que marca essa vida transformada pelo Senhor? 3 marcas aqui de uma vida transformada pelo Senhor. A primeira, humildade diante do Senhor. Humildade diante do Senhor. Veja o versículo de número 12. O versículo de número 12 nos diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Irmãos, aquele rei altivo, aquele rei orgulhoso, aquele homem que era agoreiro, que andava com feiticeiro, que consultava os astros, as estrelas, aquele homem que, como diz o versículo 10, falou o Senhor a ele e ao povo e não deram ouvido aos profetas, a voz de Deus, a palavra de Deus, que Deus então faz o quê? Deus no versículo 11 nos diz que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho. Eu já falei para os irmãos, gancho é anzol. Ele foi arrastado até a Babilônia. E quando ele está lá no fundo do poço, Deus ainda age na vida desse homem. Deus trabalha na mente e no coração de Manassés. O que Deus faz aqui na vida de Manassés é a mesma coisa que nós podemos ver que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele está ali alimentando os porcos e desejando se alimentar daquele alimento, diz o versículo, ele cai em si. E caindo em si, ele lembrou de tudo que ele tinha na casa. Esse caindo em si é a ação de Deus para transformar a nossa vida. Esse caindo em si é quando Deus acende a luz na escuridão da nossa alma. E é isso que Deus faz com Manassés. E Manassés então começa a orar a esse Deus. Ele se humilha perante esse Deus. Por isso o próprio Senhor Jesus nos exorta, nos lembra, que todo aquele que quer ser exaltado, esse é humilhado. Mas aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, esse é exaltado. Porque quem exalta o seu povo é o nosso Deus. Uma vida transformada pelo Senhor é uma vida que traz a marca da humildade. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. A humildade faz parte do povo de Deus. Porque nós sabemos quem o nosso Deus é. Nós sabemos o que o nosso Deus fez por nós. Nós sabemos aonde Deus nos encontrou. Nós sabemos de onde Deus nos resgatou.
Ele nos resgatou do poço do inferno, do fundo do inferno, irmãos. E nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós não éramos nada, e agora o que nós somos pela graça de Deus, e nós somos em Cristo Jesus. Por isso que Jesus nos ensinou sempre a sermos humildes. A humildade faz parte do povo de Deus. Nós não podemos ser arrogantes, presunçosos, orgulhosos, mas nós devemos sempre nos humilharmos debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Manassés é alguém que se humilha. Ele é alguém que se humilhou diante do Senhor. Eu me lembro aqui também daquele leproso que aproxima de Jesus, e diz o texto que ele, adorando a Jesus, ele se inclina, ele adora e ele dirige a Jesus da seguinte maneira: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Isso é humildade. E como que nós, como igreja, precisamos, irmãos e irmãs, relembrar da humildade. Porque nós vivemos pelo menos um tempo aí, e tomara que isso fique um pouco lá, aonde que os crentes achavam que eles poderiam determinar, mandar em Deus. Não, porque eu exijo, porque eu determino, porque eu faço. Isso é orgulho, isso é presunção. Nós não exigimos nada, mas nós humildemente, nós pedimos ao nosso Deus: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E aí, irmãos, quando nós nos humilhamos debaixo da mão poderosa de Jesus, nós ouvimos aquela mensagem, aquela voz maravilhosa de Jesus. Ele olha no fundo dos nossos olhos e diz: eu quero, fica limpo. Ele vai mais longe, ele abraça o leproso. Ele cura, ele sara, ele nos transporta do reino das trevas para o seu maravilhoso reino da luz. Por isso não se esqueça, uma vida transformada pelo Senhor, ela é marcada pela humildade. Por isso que Jesus nos ensina que no reino dele, o maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que serve. E ele nos deu o exemplo. Ele lavou os pés dos seus apóstolos. Ele nos diz e nos mostrou que é melhor servir do que ser servido. Nós vamos na contramão do mundo. No mundo as pessoas querem ser servidas. Mas Jesus nos ensinou que nós devemos servir. A segunda marca que faz parte de uma vida transformada pelo Senhor, a primeira é humildade diante do Senhor, a segunda é oportunidade de recomeçar. É oportunidade de recomeçar. Irmãos, vejam o versículo de número 13. Diz assim: fez a oração e Deus se tornou favorável para com ele e atendeu a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, Deus é aquele que ouve a nossa oração, mas Deus também é aquele que nos dá a oportunidade de recomeçarmos. E como que nós estamos ansiando, aguardando para recomeçarmos? E nós devemos recomeçar da forma correta. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês aqui, que estão aqui. Porque para pregador, irmãos, como é bom a gente ver o rosto das pessoas. Como eu disse numa live atrás, eu louvo muito a Deus pela vida do Edson, porque tinha domingo aqui que era somente eu e ele. Mas ainda nós não temos a igreja toda aqui. Nós ainda não temos o peso daquele povo louvando, adorando a Deus. Mais de 90 pessoas aqui, irmãos.
Mas nós temos que recomeçar. E Deus está dando a oportunidade para recomeçarmos. E nós devemos fazer como Manassés fez. Manassés recomeçou, mas recomeçou da forma correta. Ele começou reconhecendo que só há um Deus, só há um Senhor. É o Criador dos céus e da terra. Nós devemos recomeçar as nossas vidas olhando para Deus o Pai, para Jesus Cristo o Filho e para o Espírito Santo, que é o Consolador. Deus ofereceu a oportunidade para Manassés recomeçar. E quando você olha para o texto, você vai ver que no versículo 14 ele diz assim: depois disso, ele edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel. Ele levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas. Ou seja, ele recomeça. Mas agora ele recomeça da forma correta. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo aquilo que nós vamos fazer não é mais dirigido pelas nossas próprias ideias, pelas nossas próprias vontades, mas é dirigida pela ideia de Deus, pela vontade de Deus. Deus mostra para nós o que nós precisamos reconstruir. Deus mostra para nós o que nós precisamos erguer muros mais altos. Deus nos mostra como fazer. Deus nos mostra como cuidar da nossa família. Deus nos mostra como cuidar da nossa mente, do nosso coração, nesse período em que nós estamos vivendo. Deus nos mostra, irmãos e irmãs, como nós podemos recomeçar. Assim como Manassés aproveita a oportunidade. Se você está precisando de recomeço, recomece da maneira correta. Pare de ouvir as pessoas. Passa a ouvir a voz de Deus. Pare de ler tanto livro de autoajuda e passe a ler a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a ajuda que vem do alto, ela é aquela que nos alimenta, que nos fortalece, que abre a nossa mente, que abre o nosso coração e nos mostra como nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus. É tempo de recomeçar, irmãos. Uma vida transformada é uma vida marcada pela oportunidade de recomeçar. Eu me lembro aqui daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, levada até Jesus. E Jesus disse então: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz o texto que começando dos mais velhos até os mais novos, ninguém ficou. Jesus se dirige a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, ninguém ficou senão somente o Senhor e eu. E Jesus diz para ela: vai e não peques mais. Jesus disse para ela: vai, mas não peques mais, quer dizer, vá e aproveite essa nova oportunidade. Mude de vida, mude a sua história, não continue a fazer o que você está fazendo. Muda a sua história. Irmão, recomece. Recomece a sua história. Recomece os seus sonhos. Recomece os seus projetos, recomece a sua vida, recomece a sua esperança, fazendo como Manassés fez, como diz o finalzinho do versículo 13. E reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Nós só temos um Deus, nós só temos um Senhor, nós só temos um Salvador. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Uma vida marcada, uma vida transformada pelo Senhor, ela tem essas marcas: humildade diante do Senhor, oportunidade de recomeçar e, terceiro e último lugar, ela também tem a marca da pregação do verdadeiro Senhor. Ela tem a marca da pregação do verdadeiro Senhor. Veja comigo o versículo de número 16.
restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Irmãos, como é maravilhoso isso aqui. Aquele rei que, quando você vira a página, aquele rei que fez o que é mal perante o Senhor, aquele rei que edificou o altar, os altos que o pai dele, Ezequias, tinha derribado, aquele que edificou altares na casa do Senhor, aquele que queimou seus filhos como oferta no vale de Rimom, aquele que adivinhava pelas nuvens, aquele que praticava feitiçaria, aquele que tratava com necromante e feiticeiro, aquele que prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira de Deus, é alguém que agora está dizendo: só há um Deus. Só há um Senhor, e a Ele nós devemos honrar, a Ele nós devemos glorificar, a Ele nós devemos adorar. Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Não há outro Deus senão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós conhecemos esse Deus. Nós sabemos quem Ele é. Ele se revela a nós. Ele está em nós, Ele está ao nosso redor, Ele está dentro de nós, irmãos. Nós não podemos parar de pregar sobre o verdadeiro Senhor. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outro que seja digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós precisamos falar dele. Nós precisamos falar de Jesus Cristo. Mas quando nós formos falar de Jesus, irmãos, nós devemos falar também que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, e que não há salvação sem Jesus. A salvação está em Jesus. Mas nós também devemos dizer que Jesus conhece o nosso pensamento, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa vida. E é esse mesmo Jesus que nos convida a ir até Ele, a trocarmos o nosso fardo com Ele, a assentarmos, a aprendermos com Ele. É esse Jesus que nos diz que se estamos cansados, Ele é aquele que pode nos dar o descanso. Nós precisamos dizer às pessoas: há uma saída. Nós precisamos dizer às pessoas: há uma solução. Nós precisamos dizer às pessoas: há uma esperança, e é Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: a sua vida foi restaurada por Jesus? A sua vida foi transformada por Jesus? Porque uma vida transformada por Jesus, irmãos, é uma vida em que nós encontramos humildade. É uma vida onde que nós encontramos as pessoas aproveitando, ou melhor, a pessoa aproveitando as oportunidades para recomeçar. Mas é uma vida também onde nós encontramos a pessoa pregando o Evangelho. Hoje aqui na escola dominical, o meu coração se encheu de alegria e eu quase chorei quando nosso irmão Mateus compartilhou com a gente sobre a pregação do Evangelho. Ele pregou o Evangelho para uma colega lá da escola. Ficou um tempo sem conversar, reencontrou e encontrou a menina servindo ao Senhor, amando o Senhor, andando nos caminhos do Senhor. E como ele mesmo usou a expressão, ela dizendo que agora ela está pregando o Evangelho dentro da casa dela. O que muda a vida das pessoas é a pregação do Evangelho. Porque as pessoas passam a conhecer o Evangelho. E é o Evangelho que restaura, irmãos. É o Evangelho que transforma.
É o Evangelho que muda. Pregue o Evangelho. Fale do verdadeiro Senhor. Fale de Jesus Cristo. Fale de Deus o Pai. E fale do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer disso. Uma vida transformada pelo Senhor é uma vida marcada pela pregação do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Senhor. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho. Quem muda a história, quem converte o coração, quem transforma a vida, não somos nós, mas é o Evangelho. E eu quero citar aqui para você 2 pessoas que reconheceram e passaram a pregar o verdadeiro Senhor. Lembram de Nabucodonosor? Deus o levou ao pasto. E ele passou então a reconhecer que não há outro Deus, como o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mas lembram também do apóstolo Paulo? Aquele que saiu para encarcerar, aquele que saiu para matar, aquele que saiu para perseguir. É esse mesmo homem que fala para nós em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é esse mesmo homem que fala para nós que sobre ele pesa a responsabilidade de pregar o Evangelho. Irmãos, nós que fomos salvos, alcançados, transformados, nós temos que ter essas marcas. A marca da humildade, a marca da oportunidade de recomeçar e a marca também da pregação do verdadeiro Senhor. Nós não pregamos a igreja, nós pregamos Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Afinal de contas, quando nós chegarmos ao céu, não terá presbiterianos do Brasil, não terá batistas, assembleianos, metodistas. O que terá no céu é o povo que foi lavado, remido e salvo em Cristo Jesus. Não haverá denominação, haverá um só povo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar ao nosso Deus por toda a eternidade. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Como é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso quando nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho para uma pessoa e ver a vida dessa pessoa sendo transformada. No ano de 1993, Deus usou da vida do meu amigo e irmão na fé, mas antes era só amigo, o Júlio, para pregar o Evangelho a mim. O Júlio entende muito bem o que foi a minha vida antes de Jesus. Mas através dele, eu ouvi o Evangelho. O Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho mudou a minha história. O Evangelho me transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu tive a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Servindo na Igreja Presbiteriana de Cristina, que hoje completa 51 anos de organização. Aproveito para mandar um abraço a todos os irmãos. Ali Deus transformou a minha vida. E eu quero dizer para você, há esperança. Não julgue as pessoas, pregue o Evangelho. Não diga para as pessoas que não tem jeito, que não tem esperança.
porque tem jeito e tem esperança. E se chama Jesus Cristo. Manassés, aos nossos olhos, não tinha jeito e não tinha esperança. Deus interviu, Deus transformou a história daquele homem. E é tão maravilhoso quando você olha para o fim da vida dele. Veja o finalzinho da vida dele, versículo de número 18 até o versículo 20. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, as suas transgressões e os lugares onde edificou os altos e colocou os postes, ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. Uma história que começou ruim, que terminou bem. Como já disse um grande pregador, não importa como nós começamos. O que realmente importa é como nós vamos terminar. Que a sua história termine bem. Que a sua história continue bem. E que a sua história seja motivação para você pregar o verdadeiro Evangelho. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, e após a oração, nós vamos receber a bênção, e logo depois da bênção nós vamos despedir dos nossos irmãos e irmãs aqui que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque em Cristo Jesus, o Senhor, Pai, alcançou, Pai, a nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque através da pregação do Evangelho, através de Jesus, o Senhor mudou a nossa história. O Senhor nos salvou. O Senhor nos transformou, Pai, de criatura em filhos, Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Da mesma forma, Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa continuar presente sobre cada um de nós, não só agora, mas para todo o sempre. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Irmãos, nós queremos despedir aqui dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Eu quero dizer para você que Deus lhe dê uma boa semana, que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E se você que está nos assistindo, deseja vir conhecer a nossa igreja, eu quero convidar você a vir. Nós estamos deixando aqui alguns lugares. Venha conhecer a nossa igreja. Porque tem, como a gente sempre fala, e eu tenho certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus.